Olá pessoal, boa noite. Estamos começando agora mais uma nova live. Deixa eu colocar aqui o título do Carla já está aí. Deixa eu chamar a Carla. Só um minutinho. Fixar comentário. Como é que eu chamo a Carla? Olá pessoal. Aqui nessa live. Bom, hoje a gente vai falar... Oi, Carla, tudo bem? Olá, Mairon. Valéria, Boa beijo noite. grande. Boa noite Fala, quem já está Sérgio. presente. Fala, Matera. Boa noite quem vai assistir depois. Sim. Vamos falar hoje sobre preços, né? Oi, Cláudio, Exatamente. boa noite. Josi, boa Falar noite. preço de venda, não adianta calculá-lo. Pois é, né? Não é Isso aí é isso? uma coisa inacreditável, né? A gente fala isso, mas ninguém entende o que eu quero dizer. Então, justamente, Não dá vamos... para poder entender, Mairon, porque vamos pensar, a gente ouve o tempo todo que a gente tem que aprender a fazer preço. E aí você Pois é. vem e diz para as pessoas, nos artigos veiculados na Tribuna de Petrópolis, no Agenda News, falou no programa Manhã 10 e agora vai falar aqui com a gente. Então vamos começar. Afinal de contas, como assim? Como é que não precisa calcular preço? Que coisa doida é essa que você inventou pra gente? Bom, a primeira coisa que acontece, né, é que a gente já passou da época, né, do próprio empresário fazer o preço. Então, a primeira novidade que a gente tem, mas isso já é de muito tempo até agora, né, é que o preço ele é determinado pelo mercado, não é determinado pelo que o empresário quer vender, né? A não ser que, claro que tem exceções, né? Pode ser um produto ou um serviço extremamente diferenciado, onde tem uma demanda do mercado enorme, ou seja, todo mundo quer, não tem ninguém que ofereça aquilo, aí você pode, eventualmente, até fazer o preço que você quer, mas necessariamente você não vai conseguir vender naquele preço, né? Então é por aí que a gente vai começar a conversar, né? Certo. Então, como é que os clientes, se o preço não é calculado pelo empresário, na verdade, de alguma forma, isso pode vir a ter relação com os clientes, não é isso? De que forma Exatamente. que os clientes influenciam no preço de venda, que a gente, enquanto cliente, acha que, em via de regra, não tem nada a ver com isso. Pois é. Uma notícia boa, né, é essa, né? Na verdade, somos nós, né, quando somos clientes e consumidores, que determinamos esse preço de venda. É claro que determinamos até um determinado limite, né? Até um determinado limite. Mas a notícia boa é essa, né? E aí porque a gente percebe o seguinte: quando começa a ter no mercado alguma procura muito grande, né? Muito grande para um determinado produto, esse produto ele começa a aumentar o preço. Ah, Por isso é quê? verdade. Né? Porque o pessoal percebe, os produtores, os empresários percebem que aí está fazendo sucesso. Bom, então se está fazendo sucesso, eu posso cobrar um pouco mais, né? Mas só que esse pouco mais não é sempre que acontece, porque também aparece uma outra empresa no mercado que também está vendendo aquele mesmo produto, que é um sucesso, mas está todo mundo procurando do outro, né? Então o que esse cara faz? Opa, então eu vou vender um pouquinho mais baixo. Então ele vende um pouquinho mais baixo para o pessoal começar a comprar dele. Um outro vê que também aquilo é um sucesso, quer vender. Só que ele vê que já tem um que está vendendo um pouco mais baixo. Então ele começa a baixar o preço, entendeu? Então, com isso, e até eventualmente, aquele primeiro que estava vendendo com um produto um pouco mais alto, que era o sucesso de vendas dele, ele vê que ele está perdendo vendas, então ele começa também a diminuir o preço. Então, isso que é a lei da oferta e da procura. Nós, apesar de a gente formar nós como clientes transformarmos esse preço mais alto, como começa a ter concorrência entre as empresas naturalmente querem vender mais do que as outras. E com isso o que acontece? Vai caindo o preço de cada um, vai caindo o preço do mercado, até um determinado limite, que a gente também vai conversar sobre isso mais na frente. Mas, na verdade, somos nós que determinamos isso. Né? Somos nós que determinamos isso, obrigando a concorrência entre as empresas e as empresas querendo vender
na frente das outras. Só consegue vender muitas das vezes o quê? Tendo um preço menor. Né? E é isso que acontece. E para que serve o preço no pensamento do empresário, então? Já que ele está suscetível tanto ao mercado? O preço, na verdade, é de onde ele vai tirar a lucratividade. Vamos ser claros, né? Vamos ser claros, os empresários sabem bem disso e a gente, como consumidores, também imaginamos isso. Você não abre uma empresa simplesmente para você tirar o seu salário. Que o nome do salário do empresário é prolabore. Né? Você não abre uma empresa para tirar o prolabore. Você abre uma empresa para você ter lucro. E é nesse lucro aonde o empresário ganha dinheiro. O prolabore dele é como se estivesse trabalhando em qualquer empresa, né? E ele tirasse o salário dele de lá. Na verdade, você abre uma empresa justamente para isso. Para você ganhar dinheiro no lucro. Então, dentro do preço, é o preço que você coloca nas suas mercadorias, ou é o preço que a gente compra nas lojas, na internet, ou o serviço que a gente compra, né, que a gente contrata. Dentro desse preço tem, então, uma partezinha que é o lucro. Então, o preço serve para isso. O preço ele serve, uma grande parte dele, para pagar os custos. Maravilha. Mas pensando dessa forma, pela lógica de mercado, um sucesso de vendas, ele é suficiente para garantir o lucro da empresa? Né? Necessariamente, quando você tem um sucesso de vendas, é aquele que vende mais na sua empresa, tanto que você chama de sucesso de vendas. Sim. Mas não quer dizer, mesmo que essa mercadoria seja muito vendida, não quer dizer que no final do mês você tenha lucro na sua empresa. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer o seguinte: para você ter lucro no final do mês na sua empresa, você tem que vender um determinado volume. E não adianta vender um determinado volume só de um produto. Aí existe uma coisa que a gente chama, é o mix de produtos que você está vendendo. Ou seja, no final das contas, o seu lucro, o lucro de uma empresa ou não, é obtido pela soma de todos os produtos que você vende naquele determinado mês. Pode ser que o volume que você venda daquele item que é um sucesso de venda não seja suficiente ainda, apesar dele ser, vamos dizer assim, o que você mais vendeu. Talvez o lucro que ele gere não é suficientemente grande ou suficientemente necessário para você conseguir, então, pagar todas as suas despesas, os seus custos e ter lucro no final do mês. Né? Na verdade, isso é um conjunto de produtos que você tem que vender. Quando a gente fala em sucesso de vendas, em produto sucesso de vendas, você acha que talvez, ou em muitos casos, o sucesso de vendas pode não ser o produto que gere mais lucro para a empresa? Uma coisa não está relacionada com a outra. Talvez Sim, não está. O sucesso de vendas pode ser aquele produto que faz o cliente entrar no estabelecimento. Exatamente. Vamos dar um exemplo. Né? Vamos dar um exemplo de supermercado. Todo mundo vai em supermercado e supermercado costuma fazer muito isso. Começa a prestar atenção. Vamos supor que a esposa vai chegar para o pai, né? A esposa, para o marido dela. Olha, você vai no supermercado, por favor, e vai comprar fralda, que está acabando a fralda do nosso bebê. O marido vai no supermercado, como sempre demora a achar onde está a fralda, né? Isso é normal, né? Isso acontece em todos os anos, mas quando ele chega lá, ele encontra a fralda. Só que quando ele encontra a fralda, o que ele vê do lado da fralda? 12 latinhas de cerveja, ou vendendo cerveja também. Né? Então, na verdade, o que o supermercado faz? Isso é uma técnica, né, de venda. É uma técnica de venda. Você justamente coloca, às vezes, coisas que não têm absolutamente nada a ver com outras, mas que ele sabe que se determinada pessoa aparecer lá, opa, se o pai for, ele não vai tomar uma cervejinha? Então ele aproveita e compra a cervejinha que está do lado. Né? Então, muitas das vezes é isso. Aquilo é um chamariz. Então você faz um determinado produto ser um sucesso de venda, mas na verdade você está contando que
a pessoa que vai lá, ou os clientes que eventualmente vão lá, eles vão comprar outras coisas. Então é nessas outras coisas que você acaba ganhando dinheiro. Tem algumas coisas que é ilegal você fazer no mercado, né? É que o pessoal faz o seguinte, olha, exatamente, isso, venda casada é proibido. Ó, eu te vendo Guaraná, 12 Guaranás, mas você só consegue comprar Guaraná nesse preço se você comprar a cerveja A, B ou C. Entendeu? Isso é proibido. Mas você fazer com que o cliente chega lá, veja, e compre, não tem problema nenhum. Então, às vezes, você tem que usar, ou sempre você tem que usar, produtos que, eventualmente, você faz como chamariz, né, a isca, tanto a pessoa lá dentro, você faz, vamos dizer assim, a festa. Né? Um outro exemplo também, meio inusitado, nós brasileiros não... Sim. Deixa eu só terminar aqui esse exemplo inusitado. Né? Nós brasileiros, a gente não tem esse tipo de vivência, porque aqui não existe isso. Eu estou falando de cassino. Quando você vai, por exemplo, num cassino em Las Vegas, você pode notar que lá não tem janela e está sempre iluminado. Você não sabe que horas está lá dentro, que horas você está. Então você entra lá e você meio que se perde. Então eles fazem uma experiência de uma forma diferente para você ficar mais o tempo lá dentro, né, para você comprar mais coisas. E é isso que muitas empresas fazem. Né? Por que tem umas empresas que fazem, por exemplo, colocam lá que a gente chama de jaulinha para os filhinhos deles, né? Para os pais ficarem mais tempo dentro do lugar. Pois não, Carla? O que você está falando é ótimo, né? Ressaltando, venda casada é crime, mas influenciante não é. E para influenciar de forma bem estratégica um cliente, uma consultoria de negócios pode ajudar, ou então uma consultoria na área de marketing. É muito interessante a gente estar discutindo isso. Você estava falando de mercado. Eu sou jornalista, já falei isso algumas vezes aqui com quem segue essas nossas lives semanais, e eu tenho uma especialização em marketing, um MBA em marketing. E no meu MBA em marketing, eu estudei mercado. E eu não sei se eu já contei isso para você, Mairon. E a gente, na pós-graduação em marketing, quando a gente estuda a estrutura de um mercado, a gente estuda posicionamento em gôndola, a gente estuda a prateleira das gôndolas, e eu aprendi uma coisa muito engraçada na pós-graduação, que é assim, quando você vira uma gôndola de um mercado, em via de regra, o consumidor, ele demora 3 segundos para poder voltar a olhar para a gôndola. Então, em via de regra, os primeiros produtos ali nas gôndolas, né, escolhidos e estrategicamente posicionados pelo empresário do mercado, eles são produtos que geram menos lucro para ele. E que, em via de regra, ou é por conta da negociação com o fornecedor, ou porque tem o ticket mais barato. E aí, na época que eu fiz a pós-graduação, eu não era casada, eu não fazia compra, e eu não pensava nisso. E aí é muito engraçado que toda vez que eu, Carla, hoje entro com um carrinho no mercado, na hora que eu viro, a primeira coisa que eu faço é olhar quais são os primeiros produtos colados na gôndola, ali na prateleirinha. Porque eu fico pensando assim, eu não estou muito preocupada com o lucro do empresário, né, enquanto consumidora. E estou preocupada com ter produtos de qualidade, mas com preço mais barato. Então, são pequenas coisas que a gente aprende, e aí você está ensinando coisas legais, eu estou compartilhando uma outra aqui, a gente vai fomentando toda essa questão para o empresário ter esse novo normal que vai entrar em breve, né? Queria ressaltar uma pergunta que já passou aqui, da Ana Gentil. Ela falou assim, espera, a cerveja junto de fralda tá certo? É sério? Fala um pouquinho, depois continuar a dar prosseguimento com o nosso papo aqui sobre preço. Colocar cerveja perto de fralda, o que tem? Tá certo? Olha só, A Ana olha tá só. Perguntando. Sim, o objetivo, nesse caso específico, é você fazer com que um determinado público consuma um determinado produto.
né? Se está certo ou errado, politicamente certo ou politicamente errado, eu não vou entrar nessa, vamos dizer assim, nessa discussão aqui. Tá? Eu simplesmente dei um exemplo dizendo que você pode aproveitar um determinado item para você fazer, comprar outro. Tá? Então, o conceito que eu quis dar é este. Tá? Se vender cerveja ou não, se a venda não é casada, uma coisa eu posso dizer, é permitido. Tá? O que não é permitido, o que é proibido olha, se você comprar esta fralda, você só pode levar essa fralda se você comprar esta cerveja junto. Aí é proibido. Agora, a partir do momento que você está posicionando mercadorias perto, né, seja uma ferramenta, coisa que na verdade, o que ele está querendo nesse momento, voltando ao exemplo da fralda, né, é que o homem compre. Então, o que pode estar ali? Pode estar ali algum tipo de ferramenta, quer dizer, qualquer coisa que o homem goste. Tá certo? Então, esse é o conceito. É colocar coisas próximas onde você pode aproveitar o tempo e o espaço. Porque uma coisa que se fala quando o cliente está na loja, esta é a hora da verdade. Onde ele está no lugar mais difícil que ele deveria, lugar mais difícil que é você atraí-lo. A partir do momento que o dono da fábrica, que o dono da empresa conseguiu atrair o cliente, ou na mesma hora que o telemarketing está falando com você no telefone, eu sei que telemarketing é uma coisa chata, mas essa é a verdade. Essa é a hora da verdade, onde você está olho no olho ou fone com o teu cliente. Por isso, então, você tem que fazer tudo para o teu cliente. Ir na sua loja, visitar a sua loja virtual, né? Lembrando isso, né? E fazer com que ele consuma da melhor forma possível, sem usar artifícios ilegais. Legal. Dando continuidade, Mairon, afinal de contas, para que serve o preço? O preço serve exatamente para isso. Para você tirar um pedacinho dele, o empresário tirar um pedacinho dele e conseguir não só bancar os custos da empresa, mas também tirar um pedaço para ele colocar no bolso dele, que é efetivamente o lucro. Maravilha. No nosso planejamento para esse bate-papo fluir tranquilamente, a gente pontuou o seguinte, que pela lógica do mercado, sucesso de venda é suficiente para garantir o da empresa? A gente até já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria que você reforçasse essa questão. O sucesso de venda, ele não garante, como eu já disse anteriormente, ele não garante o lucro da empresa. Por quê? Porque o que faz o lucro da empresa é a venda de diversos produtos. Dificilmente a gente encontra uma empresa que vende um único produto. Então, na verdade, para você chegar no final do mês e ter lucro, você tem que ter a venda de vários produtos. O que você tem que garantir é que cada produto individualmente, né, tenha lucro. Isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Maravilha. Aí que a gente vai começar o segredo da história. Isso aí. Afinal de contas, existe preço alto e baixo? Não. Na verdade, não existe preço nem alto nem preço baixo. Existe o preço que o consumidor está disposto ou ele acha razoável pagar. Então pode ser que o que existe é um preço mais alto ou mais baixo em relação ao outro. Mas não existe essa história de preço alto ou baixo. O que existe é isso. É o preço que o cliente pode pagar. Se é um preço, vamos dizer assim, que mostra algum tipo de diferenciação, né? O produto mostra algum tipo de diferenciação, o cliente vai comprar, mesmo ele sendo um pouco mais alto do que os outros. Mas na cabeça do cliente, ele não vê isso. Ele vê uma coisa chamada valor. E a gente vai falar também um pouquinho mais adiante sobre essa diferença entre preço e valor. Vamos falar agora de uma vez então. Porque assim, quando você fala de preço alto e baixo e diz que não existe preço alto e baixo, mas que existe valor, fala para mim, como é que funciona valor nesse caso? Tem relação com a experiência
que esse produto vai gerar para o cliente? Isso aí é uma coisa interessante, né? É uma coisa interessante. Nem sempre uma mercadoria é comprada pelo preço dele, ou seja, por ela ser mais barata do que em outros locais. Deixa eu dar um exemplo, né, que é um exemplo que até de vez em quando eu dou, né, que é relativo ao que acontecia aqui em Petrópolis, os mais velhos devem se lembrar disso. Há tempos atrás, né, você tinha. Era muito comum, você não tinha essa história de internet, era muito comum você comprar CDs. Né? E tinha as lojas americanas que vendiam CDs super baratos. Da mesma forma, existia uma loja na rodoviária de Petrópolis, chamada Petrosom, que vendia o mesmo CD que vendia nas lojas americanas. Quem mora aqui em Petrópolis sabe que a rodoviária antiga é muito pertinho das lojas americanas. 3 minutos andando você está em um local ou outro. E da mesma forma, esta loja da rodoviária, ela não fechava. Ela continuava aberta e vendendo a mesma coisa, vendendo o mesmo produto das lojas americanas e com preço mais alto. Né? Por que esta loja sobrevivia tendo esta concorrência de preços mais baixos nas lojas americanas? Porque quando você ia nesta loja lá da rodoviária, a Petrosom, você tinha um rapazinho lá de nome Vladimir, por exemplo, que te atendia. E ele sabia de cor e salteado todas as músicas. Você chegava lá dentro, cantava a música. Olha, eu quero essa música. Ele sabia qual era. Ele colocava um CD para você ouvir. Ele conversava sobre os artistas. Ele te servia cafezinho. Então, a experiência, né? Essa palavra hoje está muito na moda, né? Então, a experiência que o consumidor e que o cliente tinha nessa lojinha suplantava o valor do preço baixo que ele encontrava das lojas americanas. Então, na verdade, o que ele estava pagando ali? Ele estava pagando um atendimento personalizado. E isto se chama valor. Se ele só estivesse olhando o preço, ele não iria comprar ali, porque o preço era mais caro, ele ia comprar no outro. Né? Por que, por exemplo, existem relógios, por exemplo, o Philippe Patek, né? Esses relógios caríssimos? Por que existe isso? Porque isso é símbolo de status. Então, pessoas que se sentem bem comprando esse tipo de relógio, eles vão comprar. E eu tenho certeza que existem produtos, relógios, com uma qualidade semelhante e muito mais baixos. Mas não, isso dá status. Isso que dá status. Então, isso mostra o valor que existe. Né? A pessoa, quando você consegue que o seu produto, ou que o cliente entenda o valor que ele tem pelo atendimento, é a mesma coisa você tomar um expresso numa cafeteria ou tomar o mesmo expresso ou um café num bar. Né? O café é o mesmo. O preço é infinitamente diferente. Mas você vai na cafeteria. Por quê? O ambiente é legal, você encontra amigos seus lá, o atendimento é diferenciado, então você não se importa de pagar um pouco mais caro com relação àquilo. Porque tem todo um contexto, né? Muitas das vezes as pessoas não entendem que o valor também, a experiência está atrelada no valor. Mas olha só. Está diretamente relacionado. Se o preço for lucrativo, ele vai garantir o lucro da empresa? Se o preço for lucrativo? Bom, vamos lá. Vamos falar agora do lucro, né? Vamos falar agora do lucro do produto. Vai garantir o lucro da empresa? Porque a gente a gente falou de experiência, a gente falou de preço alto, a gente falou de baixo, e aí a gente tem que entender preço lucrativo. Então, olha lá. Uma coisa a gente já disse, né? Não é um produto sucesso de vendas que garante inequivocamente o lucro final do mês daquela empresa. É um conjunto de vendas. Conjunto de vendas de produtos que vai garantir um lucro. Agora, para esse conjunto de vendas garantir o lucro da empresa, todos os produtos individualmente têm que dar algum lucro. Senão, se você somar prejuízos com prejuízos de cada produto que você venda, você acaba chegando com lucro, com prejuízo no final. Tá certo? Então, o mínimo que você deve fazer, o mínimo que você deve ter, é um determinado produto sendo vendido com lucro zero.
que eu quero dizer com isso? Aquele preço que você está vendendo, você não está conseguindo tirar nenhum lucro para o seu bolso. Mas, em compensação, você está pagando tudo que você gastou para você produzir ou para você comprar e vender aquele produto. Então, uma coisa, você tem que garantir todos os seus preços da sua empresa, ou todos os preços que o cliente paga, tem que ter um pedacinho de lucro. Que aí qualquer produto que você venda em qualquer quantidade, ele vai gerar lucro para a sua empresa. Pode ser que o volume de vendas, mesmo que todos eles tenha lucro, pode ser que o volume de vendas no final do mês não seja suficiente para a empresa ter lucro. É por isso que é importante o empresário acompanhar o famoso ponto de equilíbrio, que a gente já falou sobre isso em algumas lives atrás, que é a receita mínima que a empresa tem que ter para pagar, para ter lucro zero. Ou seja, ele vai pagar todos os custos e despesas dela, ele não vai tirar nada da empresa, mas a empresa não vai ficar no prejuízo. Então, isso vamos dizer assim, um valor que você tem que acompanhar todo mês para verificar se aquele valor que você está vendendo, se ele gerou ou não lucro para a sua empresa. Maravilha. Algumas pessoas fizeram alguns comentários aqui que eu acho que vale a pena a gente pontuar. A gente falou que o atendimento é diferencial, que ela não se engana, que ela acredita nisso. Atendimento é o principal, atenção a respeito ao tudo. Graça Fernandes. A arte no trigo, a Ingrid, acaba adquirindo um diferencial de concorrência, e é verdade, atendimento é diferencial muitas das vezes, e está dentro do escopo do que a gente falou sobre valor e experiência. Em que situação as pessoas preferem tudo, independente do atendimento? Carla, eu não ouvi eu não ouvi o que o pessoal falou. Qual foi a pergunta que o pessoal fez? Travou aí. A Cris está perguntando em que situação as pessoas preferem o valor do produto independente do atendimento. Olha só. Primeiro, o valor do produto, eu acho que ela só se enganou um pouquinho na pergunta. Eu acho que ela quis dizer em que momento o cliente escolhe o preço, né, ao invés do valor. Né? Olha só, isso aí a gente encontra em alguns produtos que são produtos que a gente chama de commodities. O que são produtos de commodities? São produtos que você tem que comprar, né? Você precisa deles normalmente, né? Vamos dizer assim, vamos usar um exemplo melhor. Né? São produtos que você tem que comprar porque você precisa viver deles. Tá? Então, por exemplo, você vai comprar arroz para sua casa, comida para sua casa. Você vai estar muito mais preocupado com o preço do que com o atendimento. Tá certo? É claro, é óbvio, que se for um atendimento horroroso, ou se algum dia alguém daquele local tiver te tratado mal, você não vai voltar lá. Tá certo? Você não vai voltar lá. Mas a sua visão nesse momento é preço. Então você vai se sujeitar a algumas coisas. Você vai se sujeitar a que aquele local seja desarrumado, você vai se sujeitar a que naquele local você não tenha um atendimento personalizado, quer dizer, uma série de coisas você vai vamos dizer assim, você vai achar que vale a pena. Né? Isso, você vai ter isso. Agora, por exemplo, se você vai num restaurante, tá certo? Você pode comer em casa, mas aquele dia você resolveu ir num restaurante. Então, apesar de você estar olhando o preço do restaurante, tá? Você vai saber, você não vai naquele grife, mas você também vai estar muito mais relacionado ao atendimento que você vai ter. Então, o atendimento que você vai ter naquele local vai fazer parte do valor que você vai dar. Então, o valor, dependendo do tipo de coisa que você vai comprar, ou da mercadoria que você vai comprar, ou do lugar que você vai, você, às vezes, sem perceber,
você está inadvertidamente pagando mais caro do que o outro local, mas porque você está indo lá e está se sentindo bem. Começa a reparar que às vezes não acontece isso com você ou com qualquer um de nós. A gente ir num lugar, né, pagar um pouco mais sem perceber. Sem perceber. Uma coisa interessante também. Myron, vou fazer um comentário. Vou fazer mais um comentário hoje. Acho que hoje eu estou falando muito, mas sigamos. Você estava falando de produtos que a gente obrigatoriamente precisa, e aí mais uma vez você falou de arroz. E falou da questão de que às vezes a gente não está tão preocupado se o mercado está muito desorganizado e tal, não sei o quê. Eu tenho 36 anos, sou casada, tenho um filho e faço compras de mercado, eu tinha falado antes. E assim, tem um mercado especificamente, não vou dizer mais nome agora porque é feio, né? Mas um mercado no centro histórico de Petrópolis que eu não entro. E aí o meu fala assim, vira e mexe, o Maurício. Carla, mas tem promoção do não sei o que no mercado tal. Eu falei, eu não vou lá. Eu não vou lá porque eu acho o lugar sujo, eu acho o lugar feio. O espaço para o carrinho passar é sempre muito apertado. E eu tô falando de antes de pandemia, né? E as pessoas ficam se esbarrando em mim e eu não gosto daquela experiência. Aquilo me irrita. Então, por incrível que pareça, mesmo tendo algumas promoções, e aí eu tô falando de preço, eu preferia não ir naquele mercado e continuava indo no mercado. Eu moro em Cascatinha, é um mercado que é perto da minha casa, o espaço é maior entre uma prateleira e outra e eu me sinto mais confortável. Mesmo que isso, no final das contas, gerasse um pouco de diferença no valor final da minha compra. Então, na hora de escolher entre o óleo de soja A ou B, eu escolhi o mais barato. Mas na essência da coisa, eu já tinha escolhido um lugar para ir, que era entre o mercado A e o mercado B. E aí junta, né, a questão do que a gente está falando aqui mesmo. Tem a questão do preço, ou seja, o quanto eu pago soja, e tem também a questão do valor. A experiência da compra de mês, 1h30 dentro do mercado, de coisas e tal, não sei o quê. Então, às vezes, a questão de preço, a questão de valor e experiência que a pessoa vai vir. Tô louca, você comunga com o que eu falei? Não, isso é verdade. Inclusive, existem casos, né, e é caso da nossa vida, né, que os empresários, às vezes, esquecem desse tipo de coisa, por isso é importante a gente dar essas dicas, né? Principalmente quando eu falo. Isso. Principalmente quando eu falo que agora, né, quando a gente voltar ao novo normal que o pessoal está chamando, né, as empresas vão estar muito parecidas, né? Então vai começar a sobressair quem começar a ter esse atendimento melhor. Depois eu quero falar também um pouquinho do atendimento da internet, que é um negócio completamente impessoal. Tá? Mas, às vezes, acontece também o seguinte, você precisa comprar um determinado produto ou um serviço, e naquela primeira vez você faz pesquisa de preço. Você faz pesquisa de preço. E você vai e encontra uma determinada loja ou uma determinada pessoa que vai executar aquele serviço. Você vai ou chama essa pessoa. Se você é bem atendido, a garantia que da próxima compra, da próxima necessidade, você não fazer a pesquisa de preço, é isso. Porque você já vai acreditar. Da mesma forma que se você for mal atendido, é exatamente isso que está acontecendo, você não volta mais. E você vai procurar a outra. É assim que é isso que a gente consegue, então, fidelizar um cliente. Né? O primeiro atendimento é o mais importante. Né? É muito mais caro você conseguir o empresário, né? Conseguir o cliente novo do que mantê-lo. É muito mais barato manter o cliente. Porque você já sabe onde ele está, você não precisa ficar insistindo, ficar gastando tanto marketing para fazer com que ele volte. Ele, naturalmente, já vai te olhar de uma forma diferente. Né? Agora, vamos falar, então, agora... Sim, lê aí. Posso ler um comentário daqui, rapidinho? Claro. Ó, Lídia falou, então o diferencial de preços mais baixos e mais caros no mesmo produto é o bom atendimento ao cliente. Necessariamente é sempre o atendimento ao cliente? A gente já comentou que não necessariamente. Sim.
mas que o atendimento é muito importante. Como funciona a para o cliente na visão? A gente também já comentou a respeito disso. O que fazer com o produto encalhado? Como saber se ele está encalhado? Bom, aí a gente começa a falar de um outro tipo de organização que as empresas têm que ter, né? Que é o controle de estoque. Sim, existem formas de você determinar se um determinado produto está encalhado ou não na sua loja ou na sua empresa. Uma delas é visualmente. A partir do momento que você organiza o seu armazenamento, não só nas prateleiras de venda, mas também no seu estoque, visualmente você consegue ver se determinado produto está saindo ou não. Existem empresas que usam algum tipo de sinalzinho, né? Ou seja, cada dia de compra eles colocam no seu estoque uma cor diferenciada. Se aquela cor já está lá há muito tempo, ele já sabe que aquilo está encalhado. Então isso é o visual. É o visual. A forma de você saber isso também através do seu sistema informatizado é você verificar periodicamente quais são os produtos que não são vendidos há um determinado período de tempo. Tá? Isso é uma coisa que a gente nota, né, que os empresários não fazem, porque, de modo geral, eles usam os sistemas informatizados das empresas deles basicamente para emitir nota fiscal. Eles não usam absolutamente mais nada de dentro do sistema. Usam planilhas e outro tipo de coisa. O nosso trabalho dentro dessas empresas, um dos nossos trabalhos, é exatamente isso. Fazer com que o empresário use o sistema informatizado que existe lá dentro. A grande maioria dos sistemas implantados nas lojas ou nas empresas tem esse tipo de informação. Basta que você garanta que as informações que você coloque lá dentro sejam informações corretas. Que aí você consegue tirar relatórios fidedignos para saber o que está encalhado ou não. Né? A partir do momento que você, então, detecta que existem produtos encalhados, e aí você vai fazer, então, o que a gente chama as famosas promoções de venda. Né? Que é um chamariz para os seus clientes. E você pode, inclusive, usar esses chamarizes, essas promoções, justamente para vender outros produtos. Perfeito, Mairon. Mas quando a situação, uma pessoa prefere comprar um móvel, ela trabalha com um móvel, um sofá, com preço mais baixo do que aumenta ou diminua meus produtos mesmo sem lucro. Aí é melhor ter uma avaliação mais específica, né, Mairon? Não dá para a gente devagar sem ter números reais em mãos, né? Isso. Uma das coisas importantes que o empresário tem que fazer, e é interessante nós, como consumidores, sabermos que isso acontece, né? É você saber exatamente como está o valor do seu preço em relação ao lucro que você quer obter. Né? Para isso, você tem que ter as suas informações, as informações financeiras da sua empresa corretamente registradas. Porque é a partir dessas informações que você consegue avaliar se o seu preço está correto ou não. Quando eu falo, né, que é o título dessa live, que não adianta calcular o preço, o que eu estou querendo dizer com isso é o cálculo do preço não é para você vender o preço que você quer. Por isso que não adianta você calcular, eu quero vender por R$1.000, deixa eu ver que lucro eu vou ter. Eu vou vender por R$1.000. Não. O que eu quero dizer com não adianta calculá-lo é que você não vai usar o teu preço do jeito que você quer. Então você tem que avaliar se o preço que o mercado compra é suficiente para você ter uma margem de lucro ou não. Né?
Só que para você analisar, você empresário, analisar se aquele preço que você está vendendo está te dando lucro ou não, você tem que ter as informações da sua empresa organizadas. Ou seja, você tem que conhecer a sua estrutura de custos. Você tem que saber exatamente como é que é a estrutura de custos da sua empresa. E aí, então, a gente começa a falar em formação de preços ou, na verdade, a avaliação se o preço que você está vendendo, você consegue ter lucro nele ou não. E é aí que a gente começa, então, a discutir essa brincadeira de estrutura de custos. Né? E aí que entra um pouco mais abaixo, está diretamente ligado à organização da sua empresa. Certo. Vamos dar continuidade ao nosso tema de hoje. Queria só lembrar que tem uma pergunta do Grifos, que foi feita um pouquinho mais acima. Como não está focado no nosso tema de hoje, eu guardei a pergunta para ser a última do nosso bate-papo, para a gente não misturar alhos com bananas, como diria meu pai. Vamos continuar, então. O que você quer dizer, então, com não adianta calcular o preço de venda, já que é o mercado que dita esse preço final? É só para o empresário, então, olhar o preço está sendo cobrado, colocar o preço e começar a vender? Como é que é isso? Pois é, na verdade não é bem assim. A primeira coisa que você tem que fazer, você tem que verificar, você como empresário, né, é verificar como é que seus concorrentes estão vendendo aquele determinado produto ou serviço que você está oferecendo ou vendendo. Porque não vai adiantar você vender este produto mais alto. Mas olha só, deixa eu deixar claro. Você tem que ver a sua concorrência. Se você é uma loja, exemplo, a loja que vende disco diferenciado, tá certo? O teu concorrente não é as lojas americanas. O seu concorrente é uma loja parecida com a sua, que também vende com a mesma estrutura. Então é isso que você tem que ver. Tá? Então esse é o preço que você tem que olhar no mercado. Olhando então este preço do seu concorrente no mercado, o que você tem que fazer? Você tem que avaliar se este preço está te dando lucro ou não. Né? Como que você faz isso? A primeira coisa que você tem que considerar é fácil. É o que a gente chama os custos diretos. Ou seja, se você vai vender um produto, uma das coisas que você tem que comprar é matéria-prima para você produzir. Ou então você vai comprar o próprio produto que você vai revender. Então este é o primeiro custo direto. Ou seja, você vai pegar o preço que você vai vender e deduzir deste primeiro valor. É o custo de aquisição ou o custo de produção. Feito isso, você tem que verificar quais os outros custos que você tem para vender. É aí que às vezes o empresário esquece. Que são os custos que nós chamamos de custos variáveis, ou seja, são os custos que só acontecem porque você está vendendo. Quais são esses custos? É a comissão que você paga para o seu vendedor, é a taxa de administração de crédito, a taxa de administração do cartão de crédito, quando você vende por cartão, e o imposto que você paga. Então, você pegando o seu preço de venda e deduzindo desses custos, você vai ter um primeiro resultado, que a gente chama de margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o valor que você tem entre a venda, deduzido todos os seus custos variáveis, e essa margem de contribuição tem este nome, porque ela vai contribuir, por isso que tem esse nome, ela vai contribuir para você pagar todos os seus custos fixos. O que eu chamo de custos fixos? Luz, telefone, salário de pessoal e assim por diante. Na semana passada, eu estava tendo uma reunião com o meu cliente e nós descobrimos que o custo fixo que ele tem que pagar para a empresa dele, assim que ele abre as portas, é 30 mil reais. Então, no mínimo, ele tem que vender 30 mil reais aquele mês para pagar esses custos fixos. Só que, na verdade, a venda que ele tem que fazer não é de 30 mil reais. É maior do que essa. Porque quando ele vende, se ele vender 30 mil, ele vai deduzir desses 30 mil os custos variáveis e a margem de contribuição dele, por exemplo, vai ser 25 mil. Com 25 mil, ele não paga os 30 mil abaixo.
Então você tem que calcular qual é esse valor lá de cima. Tá? Ou seja, qual é o valor do que você tem que vender. Bom, feito isso, onde você, depois que você tiver a tua margem de contribuição, você tirar os seus custos, aí os seus custos diretos, os seus custos fixos, aí sim você vai ver a margem de lucro que você vai ter. Então a primeira avaliação é, olha, com este preço do mercado, eu tirando meus custos variáveis e tirando meus custos fixos, eu estou tendo lucro? Você pode ter, então, 3 respostas. Não estou tendo lucro nenhum, estou tendo prejuízo ou estou tendo lucro. O ter prejuízo ou ter lucro nenhum não significa que você não consegue vender com aquele preço. O que pode estar acontecendo é que a sua estrutura de custos, aí que eu entro na estrutura de custos, ou seja, os custos fixos que você está pagando, ou as mercadorias, ou a matéria-prima, ou o que você está fazendo para produzir o seu produto em termos de custos variáveis, eles estão elevados. Então, uma primeira análise que você tem que fazer é, vem cá, será que eu não posso diminuir os meus custos? Então, essa primeira, ou lucro zero ou lucro negativo, você ainda pode analisar se você ainda pode vender por aquele preço. Se você chegar à conclusão, e não tem mais nada o que mexer, e eu estou tendo prejuízo, então, este é um produto que você não pode mais vender. Então, você ou para de vendê-lo, né, ou você nem inicia a vendê-lo. Na verdade, o que você deve fazer primeiro é esta análise, antes, inclusive, de você vender. Se o teu competidor está vendendo por um determinado preço, e você, com essas análises, antes de você comprar, tá certo? Você verifica que você vai ter lucro negativo, você nem compra. Você nem compra e parte para outro. Tá? Vamos supor agora que o seu produto é um produto que nós chamamos antes, é um produto encalhado. Então existe aquela famosa promoção. Estou vendendo a preço de custo. Então vamos fazer então, essa promoção a venda de custo. Já que você não está vendendo aquele produto, vamos pelo menos fazer dinheiro com a venda daquele produto. O que vem a ser preço de custo? Preço de custo é aquele preço que você vai vender, mas que você vai ter lucro zero, ou seja, você não vai tirar lucro nenhum. Tem que tomar cuidado com isso. Só que para você ter lucro nenhum, lembra daquele exemplo de 30 mil que eu falei há pouquinho atrás, e que se a gente vender 30 mil ainda não consegue pagar? Então, você tem que lembrar que o preço que você vai vender, você tem que colocar nesse preço, no mínimo, o custo da mercadoria que você comprou, a comissão que você vai pagar, se você paga a comissão, a taxa de cartão de crédito e os impostos. Então, por exemplo, um produto que você comprou a 10 reais e você quer fazer uma promoção dele a preço de custo, você vai ter que vendê-lo ou a 11, ou a 12, ou a 13, ou eventualmente a 15. Eu não sei como é que está a tua estrutura de custos. E às vezes a gente percebe que os empresários, por não fazerem esta conta correta ou não terem dados para avaliar esse preço, acabam vendendo não só este produto da promoção com preço errado, ou os demais produtos da sua empresa com preço errado. A estrutura de custos é essencial, o conhecimento da estrutura de custos da sua empresa é essencial. E isso não interessa se você está na pandemia ou não está na pandemia, se você está parado ou não. É uma técnica de gestão que você tem que ter. Ou seja, você tem que ter a sua empresa organizada para você poder avaliar o que você está vendendo. Então, técnica de gestão é muito importante. Eu não estou dizendo que é técnica de gestão que vai fazer você ser lucrativo ou não. Eu estou dizendo que as técnicas de gestão que você usa é que vai permitir que você garanta que você vai ter produtos lucrativos e você vai saber quando você está tendo lucro ou está tendo prejuízo. É para isso que técnica de gestão serve. Para não só permitir que você tenha uma boa navegação no mercado, mas você avaliar o quão boa está sendo essa navegação ou quão ruim está sendo.
E é isso que nós fazemos nos nossos clientes. Nós justamente damos essa luz a eles. A gente já está chegando no final da live, porque a gente já tem 50 minutos de bate-papo e o Instagram Então, só permite 60 minutos. Então, a gente, para não ser derrubado, a gente precisa cumprir a regrinha. Vamos finalizar com o seguinte: a palavra da hora é conta de chegada? É isso? Exatamente, exatamente. A partir do momento que é o mercado que determina o preço de venda, o que o empresário tem que fazer é uma conta de chegada. O que é conta de chegada? Eu vou vender por tanto, que é o meu mercado que está dizendo, quanto que eu vou ganhar no final. Esta é a conta que você tem que fazer. E aí sim, você avaliar, estou tendo lucro ou prejuízo. Não é, eu quero ter um lucro de 20%, deixa eu ver quanto que eu tenho que vender. Não, é o contrário. Eu vou verificar o quanto que esta minha venda, que o mercado permite, eu estou tendo de lucro ou não. Se não estiver tendo lucro, ou você vende aquela mercadoria por preço de custo, ou pelo preço de mercado mesmo, porque aí você já se ferrou mesmo, tá? Você tem que fazer dinheiro para comprar outra, tá? Ou então você deixa de vender aquela mercadoria e nem compra mais. Tá? O importante é isso. Isso que a gente chama de conta de chegada. E é isso que as grandes empresas fazem pelo mundo. E pelo Brasil, né? E pelo mundo também. Conta de chegada. Mairon, a gente na próxima semana continua. Quem tiver dúvidas pode mandar ao longo da semana para o Instagram do Mairon, para o Instagram da Costa Salgueiro Consultoria, para o meu. A gente vai juntar e quem sabe a gente não venha mais perguntas sobre esse tema na próxima semana. A gente vai avaliar o que ficou para trás nesse nosso bate-papo. A última coisa é uma pergunta da Grifos Academia, que é o seguinte: ele perguntou sobre qual percentual que deve ser voltado para publicidade. Não é o nosso papo de hoje, eu queria que você falasse rapidamente sobre isso para a gente encerrar e quem sabe não entra na pauta de uma próxima live. Sim. De forma geral, quando nós temos... De forma geral, o marketing é aplicado, é um investimento, tá certo? Então, todos os investimentos, de modo geral, as empresas devem usar o lucro da empresa. Tá? Então, então, esse lucro da empresa, quando a gente faz um orçamento empresarial e a gente estima a quantidade de vendas, custos, modelo financeiro, estrutura de custos, esse tipo de coisa, a gente também tem que determinar o que a gente vai fazer com aquele lucro. De forma geral, a gente separa um pedacinho dele para investimento, um pedacinho dele para o lucro da empresa e um pedacinho dele para segurar a sazonalidade lá na frente, ou seja, para segurar as vacas magras. Quando a gente fala de investimento, dentro desse investimento está também marketing. Marketing vocês têm que considerar como investimento, porque o negócio que você vai aplicar momentaneamente ou por determinado período e aquilo tem que retornar, ou seja, o teu investimento em marketing, olha o nome, investimento em marketing, as suas vendas têm que compensar aquilo que você está fazendo. Agora, essa questão do percentual depende do seu tipo de empresa e do seu tipo de negócio. Para você determinar este percentual, você tem que conversar com uma empresa especializada nisso. E hoje existem no mercado empresas que atendem o pequeno empresário. Conversa com eles, que eles vão fazer o que a gente chama de plano de marketing. É o plano de marketing que vai te dizer, aonde você vai fazer a sua publicidade, e dependendo do local aonde você vai fazer a sua publicidade, aquilo vai ter um custo. Este custo, então, é que você vai verificar o quanto que você vai poder diluir ao longo dos meses. Não adianta criar perfil em Facebook, criar perfil em Instagram e começar a postar coisas. Olha só, R$100 por dia no Instagram ou no Facebook representam R$3.000 no mês. Então é uma grana razoável. Se você quer investir R$100 por dia, o faça, mas de forma
consistente. Ou mesmo R$ 50 por dia. Contrate, entre em contato com empresa de marketing. Se vocês quiserem, entre em contato com a gente, que a gente indica. Isso não é a nossa praia, nós não somos especialistas nisso, mas somos especialistas em conhecer o que tem que fazer. E nós ajudamos você, ou qualquer empresário, a justamente localizar e identificar qual é a melhor empresa para fazer isso. Tá certo? Tome muito cuidado com isso, porque senão você vai gastar o dinheiro, vai ficar se enganando e não vai ter resultado nenhum. Desculpa aí a dureza, mas é a verdade. 18h56, daqui a pouco o Instagram faz a gente cair. Foi uma delícia a live de hoje. Acho que esse assunto rende muito mais. Obrigada de verdade a quem esteve com a gente, quem vai assistir depois. E a gente volta na próxima semana, né? Isso aí. Então, querendo falar comigo, é só entrar no Instagram, 24981143677. É o meu WhatsApp direto. Se não, é só procurar Myron Duarte nas redes sociais, ou então Costa Salgueiro Consultoria, que consegue chegar direto a gente. Procure Costa Salgueiro Consultoria no YouTube. Lá você vai ver mais de 100 videozinhos, né, que a gente fez ao longo do tempo, né, minhas incursões aí em programas de TV. E é muito legal porque vai ter várias dicas lá. Essa nossa live e as outras também estão lá. Então, acesse lá. E se inscreva para você receber as nossas informações diretamente do nosso YouTube. Beijo grande, Myron. Até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo a todos. Obrigado, Carla. Obrigado a todo mundo aí.